O nosso trabalho é sobre um caso clínico na parte de endocrinologia sobre a doença diabetes mellitus, da matéria Clínica Médica de Animais de Companhia, turma B, Medicina Veterinária. Alunas Ingrid Neves, Rafaela Dallabona Almeida. Então, resumindo de uma forma geral, o que seria diabetes mellitus é uma deficiência absoluta ou parcial na produção de insulina pelas células betas no pâncreas. O que é diabetes mellitus? A diabetes é uma desordem no metabolismo, na produção parcial ou absoluta da insulina, caracterizada por uma hiperglicemia em curto período de tempo e a tendência a desenvolver o estado de cetoacidose e hiperproteinúria. Já no sangue, a concentração de glicose excede a concentração tubular renal, fazendo que haja glicosúria, que seria glicose na urina. O termo mellitus, ele deriva da palavra mel, que é caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, que é o tipo mais comum da doença, que é pela falta de produção do hormônio insulina pelo pâncreas. O pâncreas ele tem função exócrina, através da produção e secreção de enzimas digestivas, e endócrina, através da síntese e secreção de hormônios. Ele é um misto de glândula endócrina e exócrina e tem uma importante função na regulação da nutrição das células dos animais. E a secreção endócrina ela é dada pelas ilhotas de Langerhans, que são divididas entre ácidos do pâncreas exócrino e dois tipos de célula, alfa e beta, das quais produzem os hormônios glucagon e insulina. A insulina, ela está ligada diretamente à baixa concentração de glicose no sangue, e o glucagon, ele faz o aumento da glicose no sangue. Então, qual que é a função da insulina? Ela é secretada em resposta à hiperglicemia, ela facilita a captação de glicose, aminoácidos, gordura, potássio no sangue e, portanto, vai diminuir a glicose sanguínea. Vai fazer a inibição da produção de glicose pela gliconeogênese e pela glicogenólise e faz a inibição do catabolismo de lipídios e proteínas e também a inibição da produção de corpos cetônicos. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma cetoacidose diabética, eu tenho um aumento dos corpos cetônicos na urina. Então, é muito comum da diabetes complicada ter a presença de corpos cetônicos na urina. O nosso trabalho é sobre a Nina. Ela é uma fêmea da espécie canina, da raça West Terrier. O número da ficha é número 24.167, a idade 9 anos, e o peso no primeiro dia que ela foi ao CVE era 9,55 kg. Ela não coabita com outros animais, ela já estava em tratamento de diabetes mellitus desde junho de 2016, e no início do tratamento ela estava com 6 unidades de insulina NPH. No momento, ela está com 9 unidades de insulina NPH e não apresenta alterações comportamentais e nem momentos de fraqueza. Segundo o proprietário, a glicemia 2 horas após a aplicação se mantém entre 140 a 311. No dia 19/9, a Nina estava pesando 11 quilos 450 gramas, não apresentava nenhuma alteração em relação à urina, a alimentação, a quantidade de líquido ingerido e nem alteração no volume urinário. Mas ela apresentava uma descamação na pele de aparência seca e estava com uma coceira de grau 5 há mais ou menos uma semana. E ela ainda aplica o colírio lubrificante para a catarata. Esse é um uso contínuo. Exame clínico, a sua temperatura retal é 38,6 graus, frequência cardíaca 80 batimentos
por minuto, frequência respiratória ela estava ofegante, pulso normorrítmico, TPC 2 segundos e as mucosas estavam normohidratadas. Não teve alteração nenhuma nos linfonodos. No sistema tegumentário oftálmico e complexo auditivo, tem opacidade do olho esquerdo, com um leve prurido na pele e nos dois condutos auditivos há conteúdo seroso também. Geralmente, os sinais clínicos da diabetes mellitus são polifagia, poliúria, polidipsia, perda de peso, glicosúria e hiperglicemia de aparecimento agudo e persistente. E em cães é muito comum a cegueira de evolução rápida, devido à catarata. Alguns dos diagnósticos diferenciais para diabetes mellitus: hiperadrenocorticismo, pancreatite, insuficiência renal, infecções, o uso prolongado de glicocorticoides e progestágenos. Bom, os exames complementares que devem ser feitos na suspeita de diabetes mellitus, geralmente o diagnóstico ele é feito pelos sinais clínicos mais os exames laboratoriais. Os exames de costume são a glicemia, uma urinálise, um hemograma, uma bioquímica sanguínea, uma frutosamina circulante. O diagnóstico definitivo é a glicosúria mais hiperglicemia. E no caso de diabetes complicada, tem a presença de corpos cetônicos na urina. O tratamento da diabetes mellitus se resume em insulinoterapia, associado a uma dieta e exercício físico. Então, o proprietário precisa estar ciente que o animal ele é dependente de insulina e precisa desse hormônio 2 vezes ao dia, geralmente é indicado no período das 8 da manhã e às 8 da noite. Já na dieta, a alimentação precisa ser uma ração balanceada, evitando petiscos, carboidratos e outros agrados que não seriam tão indicados para o paciente diabético. E o exercício físico, ele é mais indicado no momento que não tem o pico de ação de insulina, para não ocorrer a hipoglicemia. Ainda durante o tratamento, o proprietário ele tem um papel fundamental no controle do diabetes do seu animalzinho. No início, o animal ele deve ser avaliado com frequência para adequar a dosagem de insulina, para evitar hipoglicemias e até mesmo evitar complicações da diabetes, como a cetoacidose diabética, porque se muito tempo ela se manter alta, pode levar a uma cetoacidose e isso vai acarretar outros problemas futuramente no animalzinho. E é muito importante o acompanhamento da mensuração da glicemia em casa e, no caso de alterações comportamentais, levar o animal o mais rápido possível ao médico veterinário. O prognóstico de um paciente diabético é de bom a reservado. Isso vai depender muito do proprietário, do comprometimento do proprietário em oferecer uma dieta balanceada, fazer com que o animal pratique exercícios regularmente e faça a correta aplicação da insulina nos horários prescritos pelo veterinário. E é importante que o proprietário saiba a dosagem certa para não ocorrer de aplicar mais insulina ou aplicar menos insulina que o necessário. De maneira geral, os animais diabéticos podem ter uma vida normal, desde que bem amparados pelo proprietário e pelo médico veterinário.
My name is Dr. Zeugsvetter, and I will demonstrate to you how to get a quick and reliable blood glucose level measurement. These measurements have become a core component in the care of insulin-dependent diabetics. It has been shown that this method is suitable for almost all animals, and that the risks of bleeding or infections is very low. Glucose measurement is easy to apply at home. First, the lancet is prepared by inserting the needle and setting penetration depth. Then the chip that belongs to the animal you want to check is inserted into the glucose meter. Finally, the test strip is inserted into the glucose meter. Make sure that after inserting the strip, the code on the machine corresponds to the one on the box of the test strip. For cats, a good alternative spot to take a measurement are the pads of the front paws, because the pinner may often be too thin. The ideal blood glucose level in cats is between 80 and 150 mg per deciliter, but levels of up to 300 mg per deciliter are acceptable. It is imperative to use a glucose meter that has been validated for the species you are testing. Glucose meters for human use would produce too low or erroneous measurements. First, massage the ear to enhance circulation. Then prick the ear with the lancet. If the blood drop is too small, it is advisable to squeeze the ear gently. You'll find out which spot is most comfortable for your animal pretty quickly. The most suitable locations for blood glucose measurement are the ears and the pads. With dogs, you can also use the fleeves. As an alternative to regular lancets, you can also use special safety lancets, which are also used in hospitals and conform to the Austrian pinprick regulation. As you have seen, the blood glucose measurement in cats and dogs